Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo essa aula, buscando sua aprovação no exame da ordem dos advogados do Brasil e parabéns por ter realizado suas pecinhas, né? E eu estou muito contente porque, eu não sei, alguma coisa de uma vez aconteceu que todo mundo acertou tudo, assim, pá, vamos acertar tudo, vamos. Aí o pessoal fez bem feito. É isso aí, gente, vamos lá. Você vê que não tem segredo, né? Aquela logística de ficar vendo aquele monte de teoria para depois, um dia que eu tiver o conhecimento do Klaus Roxin, eu vou começar a escrever as peças. Não adianta, tem que começar a escrever quando você não sabe escrever. É assim que você faz, tá bom? Mas, antes de qualquer coisa, nós vamos ler, né, o nosso exercício, né, do Péricles, não o Péricles Bellini, mas do Péricles. E aí nós temos que saber, pessoal, ali no tempo do processo, né? Você tem a notícia do crime, você tem o inquérito policial, né? Você tem o Ministério Público. Lembrando, pessoal, tudo que eu vou falando aqui vai tentando decorar, né? Notícia do crime, não necessariamente o inquérito policial existe sempre, tá? Não necessariamente ele existe sempre. Ele pode ser dispensado, inclusive, nos crimes hediondos. Aí você tem o Ministério Público, aí você tem que ele pode propor um acordo de não persecução penal, ele pode pedir o arquivamento, ele pode requisitar novas diligências, porque ele acha que tem que ter novas provas, ou melhores provas, né? Um arcabouço probatório melhor para poder oferecer a denúncia. Aí vem aqui o oferecimento da denúncia. O juiz pode receber a denúncia? Recebeu a denúncia? Recebeu. Aí você tem o quê? Você tem a citação, da citação você tem a resposta à acusação, tá? Lembrando que a citação você tem ela sendo real ou ficta. Nós já vimos, inclusive nessa nossa pecinha aí, outro problema de citação, porque o cara ele estava em outro país, local sabido. Local sabido é carta rogatória, não é carta, não é citação por edital. Citação por edital é quando você não sabe onde a pessoa está. Tá bem? Beleza? Simples e fácil, pessoal. É a resposta à acusação. O que você alega na resposta à acusação? Já vimos isso aqui em outras oportunidades. Mas você alega o quê? Você alega a teoria do crime, que é a tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E além da teoria do crime, você vai alegar também problemas com a nulidade, né, 564, e você pode alegar também problemas do artigo 107, que é a extinção da punibilidade. Esse aqui é Código Penal, esse aqui é do Código de Processo Penal. Tá bem? Beleza? Vamos lá, fazer uma leiturinha no caso do Péricles. Péricles, advogado renomado, por engano acabou levando para o presídio pequena quantidade de drogas. Então, gente, aqui essa expressão aqui, ela já demonstra que o cara não tem dolo. O que é dolo? Dolo é consciência e vontade. Você tem que lembrar disso. Dolo é consciência e vontade. O direito penal é pautado no dolo. Se a pessoa não tem vontade de fazer uma coisa, ela não pode ser responsabilizada por aquilo, a não ser que tenha previsão legal de culpa, né? E ela deveria ter tomado um cuidado necessário. Tá bem? Então, olha só, Péricles, advogado renomado, por engano, acabou levando para o presídio pequena quantidade de drogas. Então, olha só, ele não vai responder por tráfico, porque não tem previsão legal de tráfico culposo. Então, aqui, o que pode acontecer, né? Na verdade, a tese é o erro do tipo. O erro do tipo acarretando, né? A consequência jurídica do erro do tipo é a atipicidade da conduta. Então, isso aqui é o erro do tipo essencial, artigo 20 do Código Penal. Os agentes o prenderam em flagrante, mas não houve o acompanhamento da prisão por um representante da OAB. Ó, isso aqui seria o quê? Seria um caso de você pedir o relaxamento da prisão caso ela não tivesse sido relaxada, porque isso aqui é uma ilegalidade. Existem algumas ilegalidades no momento da prisão em flagrante. Olha só, quando você está aqui, você tem o começo do processo, o começo, né, da nossa linha do tempo é aqui, notícia do crime, mas pode ser que aconteça uma prisão em flagrante, que é o caso, inclusive. A prisão em flagrante, ela tem que ser legal, porque se ela for ilegal, ela deve ser relaxada. E a ilegalidade acontece de várias formas, como, por exemplo, quando o réu é algemado, súmula vinculante número 11, quando, por exemplo, não tem um encaminhamento para os deputados federais, né, ou senadores, ou deputados estaduais, para a casa respectiva verificar se pode manter ou não a prisão. Tá? Então, são casos de ilegalidade. Tem ilegalidade também quando você não comunica a família do preso, tá? Onde é que ele está. Tá? Isso aqui é tudo conta de ilegalidade. E uma delas é essa que nós estamos vendo aqui, né? A falta de um representante da OAB para acompanhar o auto de prisão em flagrante. Só que aqui, gente, na audiência de custódia, o juiz já relaxou o flagrante pela patente de legalidade. Então, aqui não houve prejuízo. Não houve prejuízo. Eu sei que vocês colocaram, eu disse que vocês acertaram tudo, né? O que abunda não prejudica, o que você coloca mais não prejudica. Mas aqui não houve prejuízo. Por não ter havido prejuízo, não há que se falar em nenhum tipo de problema, né? O prejuízo acontece, a nulidade você alega uma nulidade quando você foi prejudicado por ela, senão você não tem por que alegar a nulidade, tá bom? Imagina que enfim, sofreu uma interceptação telefônica num crime penado com detenção. Não pode, isso não pode. Só pode interceptação telefônica nos crimes penados com reclusão, tá? E aí, essa interceptação telefônica comprova que você é inocente. E aí? É nulo ou você vai ficar quieto? Vai ficar quieto, né? Porque você não foi prejudicado, tá? Você vai só alegar nulidade se você realmente vier a ser prejudicado, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Então aqui nós temos, ó, ocorre que pelo deslinde natural das investigações, o promotor ainda assim ofereceu denúncia, né?
e o juiz veio a receber a peça acusatória. O réu foi citado por edital, tá? O réu foi citado por edital, pois estava no exterior, em local certo e sabido, tá? Isso aqui você tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui é uma tese, né? Você vai verificar o problema com a citação e você vai verificar, pô, será que tem alguma coisa aqui relacionada ao caso? E, gente, ó, beleza, até aqui vocês viram, né? Beleza, tranquilo, vocês todos viram. E eu disse no começo do vídeo que todo mundo acertou, né? Mas vocês esqueceram de uma coisa importante. Eu falo, a gente não esqueceu, porque você não explicou. Eu não expliquei ainda. Mas você tem ali o tempo do processo. E nós temos três casos de defesa prévia. Três casos de defesa prévia, que se não for oportunizada a defesa prévia, nós vamos ter uma nulidade. Tá? Olha só, você tem o caso de tráfico, no caso de crimes, né, que são praticados por pessoas que têm um prerrogativo de foro, Lei 8.038, e também no caso de um servidor público praticar o crime, 514 do CPP. Aqui, né, aqui em cima, a lei de tráfico, artigo 55, acho que é da lei de drogas. Não sei, 55 ou 57, acho que é 55 da lei 11.343. Então, nesses três casos, o juiz tem que oportunizar a defesa prévia. Se ele não fizer isso aqui, se ele não oportunizar a defesa prévia, nós temos uma nulidade. E a nulidade do quê? Do artigo 564, que você alega justamente aqui. Então, nessa resposta à acusação, olha só, o que eu alegaria nessa resposta à acusação? Eu alegaria nulidade do artigo 564, inciso 3, a linha E, que é um problema da citação, né, combinado com o artigo da citação por edital, que eu não sei qual é de cabeça, mas é 36 alguma coisa aqui, 36 alguma coisa, e você alegaria também o 564, inciso 4, por conta de falta do benefício da defesa prévia, porque está previsto na lei, isso aqui combinado com o artigo, né, artigo 55 da Lei de Drogas, 11.343. Isso aqui são as preliminares de mérito. Você está vendo que isso aqui tudo o que é? Isso aqui tudo você está discutindo antes de verificar se o crime aconteceu ou não. Aí depois você vem para a teoria do crime e você alega o erro do tipo essencial. O erro do tipo essencial, tá? Que é o artigo 20 do Código Penal. Tá? Cada um desses negócios aqui eu alego 4 parágrafos, eu escrevo 4 parágrafos. Né? Verifica-se no caso concreto a nulidade por falta de citação, ou nulidade pela citação errônea. Verifica-se no caso concreto a ausência do benefício da defesa prévia, certo? A não oportunização da defesa prévia, conforme o artigo 55 da Lei de Drogas, quando o crime for de tráfico, blá, 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 certo? Ora, em caso, fica evidente que o juiz só recebeu denúncia e não oportunizou a defesa prévia. E erro do tipo essencial, verifica os casos concretos, blá, blá, blá. Beleza? Bom, maravilha. Agora eu vou ler o que vocês escreveram e aí a gente vai trabalhando com isso aqui. Mas, como eu disse, né, nessa pecinha aqui, acho que ficou todo mundo escreveu bem, ficou tranquilo, tá? Mas vocês esqueceram dessa tese. A gente não esqueceu, você não tinha explicado. É verdade, eu não tinha explicado, né? Mas, vocês sabem, né, o que eu quero dizer, né? Eu não tinha explicado, estamos aqui no terceiro dia de curso ainda, mas você sabe que no final das contas, você sabe que você tinha que saber, né? Você sabe que você tinha que saber, certo? Beleza? Então, é isso aí. Vamos lá. Ó, excelente, excelente, excelente. Excelentíssimo senhor doutor. Excelentíssimo senhor dottore. Blá, blá, blá. Não erra aqui, gente. Não erra aqui no começo, pô. Faz certinho aqui para você não pegar o examinador no teu pé, para você não ter ele no teu pé. Bom? Tá? Excelentíssimo senhor doutor juiz da tal, vara criminal da comarca D. Tá? Processo número Pericles. Devidamente qualificado, nos autos, por meio do seu advogado, infracinado, procuração anexo, vem responder ao silêncio, oferecer resposta à acusação conforme os artigos tais. Beleza, perfeito. Isso aqui são os artigos corretos mesmo, tá? Aqui, a resposta à acusação tá aqui no meio, beleza, tá? Tá bonitinho, e pelos motivos de fato, esse direito de seguir dos idos, tá? Eu colocaria pelo motivo de fato e de direito a seguir dos idos. Aí aqui tem os fatos, a descrição bem sintetizada, e o direito, a nulidade por falta de representante da OAB. Como eu disse, pessoal, isso aqui você não foi prejudicado, não sofreu prejuízo algum, então não teria por que alegar isso aqui, tá? Mas se você alegou, você não perderia pontuação alguma na prova no dia, não perderia pontuação alguma, tá? Não perderia pontuação alguma, beleza? Tranquilo, vamos lá. E aí, o erro do tipo essencial acarreta, o erro do tipo essencial acarreta a tipicidade, Bom, vamos lá, né? Olha, vamos ver como é que escreveu. Verifique no caso o erro do tipo. Beleza. Conforme esse artigo 20, a cópia do artigo. Ora, em caso, Péricles, por engano, levou para o presídio pequena quantidade de droga, não se encaixando no verbo do tipo penal. Aqui está muito vago. Assim, daria para escrever, né? Tipo assim, ora, em caso, Péricles, por engano, levou para o presídio pequena quantidade de drogas, né? E o que comprova necessariamente a ausência de intenção dolosa na prática do crime de tráfico, né? Assim, tenta ver que você não precisa escrever certo, coloca ali o que você quer mostrar. Eu, por exemplo, posso falar de novo aqui de maneira diferente. Ora,
Péricles, por engano, levou para o presídio pequena quantidade de drogas. E por este motivo, fica evidente que não houve intenção da traficância do presente caso. Sei lá, coloca qualquer coisa, mas tá certo, não tá errado. Mas é que assim, a gente tem que conseguir escrever bem escrito a nossa tese principal, né? Que é o erro do tipo. O erro do tipo está aqui, o erro do tipo essencial. Né? Verifica-se no caso concreto a tipicidade da conduta pelo erro do tipo. É isso aqui. Conforme artigo tal, ora em caso, o erro do tipo, pessoal, é a falsa percepção da realidade. Já dei exemplos aqui, nós tem exemplo de você ficar com a pessoa menor de 14 anos não sabendo da idade dela. Outro exemplo é você quer que um cara cometa crime com você. Você fala assim, vamos cometer um crime comigo? Então você induz o cara a cometer o crime com você. Ele vai cometer o crime com você, você comete o crime com ele. Depois você descobre que ele tem menos de 18 anos. Quando você induz alguém a cometer crime, não é crime. Agora, se você induzir um menor a cometer crime, aí é crime. Né? Então, gente, quando eu disse que induzir, é assim, é porque o cara vai participar com você, tá? Porque se você obrigar alguém a cometer crime, aí você comete o crime de tortura. Tá? Quando você obriga alguém a cometer um crime, você está torturando a pessoa. Certo? Agora, vamos supor que eu chego e você, vamos rachar a grana que eu vou no crime de roubo que a gente vai cometer. Você aceita isso. Então, se nós dois vamos roubar, beleza, a gente só responde por crime de roubo. Agora, se você for menor de idade, eu respondo aí no crime de roubo, eu respondo por ter induzido o menor de idade à prática de crime. Só que se eu não sabia da sua idade, é o erro do tipo essencial aqui, falsa percepção da realidade. Eu não sabia da sua idade, tá bom? Essa é a lógica da falsa percepção da realidade. Beleza? Maravilha, gente. Aqui, portanto, deverá ser absolvido sumariamente, com base no artigo 397, inciso 3. Tá bom, aqui tranquilo também, porque essa é a base, né? O artigo 397 é a absolvição, inciso 1, 2 ou 3, ou 4, né? E aqui a nulidade da citação. Foi aqui, eu já disse que não tem problema você colocar na ordem invertida, mas se você sabe, pessoal, que o problema na citação é algo que acontece antes do mérito, coloca antes, tá? Mas isso aqui você não perde ponto. Mas assim, vamos facilitar para o examinador, né? Você sabe que ele já faz correções bem mal feitas, né? A prova da FV é uma prova muito boa, tanto da primeira fase quanto da segunda, mas a correção da segunda fase é péssima. Péssima mesmo, horrível, insuportavelmente péssima. Eu tenho alunos que tinham todas as condições do mundo de passar, porque colocaram a tese explicitamente idêntica àquilo que foi exigido e não passou. Tá aí, vai fazer o quê? Ficar chorando? Fazer mandado de segurança? Pode fazer mandado de segurança, mas demora. Enfim, pode fazer, se quiser fazer, pode fazer, mas a ideia é que você resolva o quanto antes, né? Gente, aqui o aluno colocou, né? Verifique-se a unidade da citação. Conforme preceitua, né? Artigo 368 do CPP, estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória. Isso aqui é uma citação real, né? A citação real, ela acontece por carta precatória, rogatória e por mandado. Né? Mandado é na mesma cidade, precatória é outra cidade ou outro estado, e rogatória é outro país. Tá bom? Ontem nós, inclusive, conversamos, né, sobre a carta precatória, que você é intimado da expedição da carta precatória, mas não da data da audiência, que vai ouvir a pessoa lá na frente. Tá bom? No outro estado ou na outra cidade. Ora, em caso, o réu foi estado por edital, pois estava no exterior, em local certo sabido. Também está certo, mas tenta colocar aqui, assim, ora, em caso, veja que o réu foi citado por edital, o que não está correto, tendo em vista o disposto no artigo anterior. Mas assim já está certo, eu só estou comentando como que você poderia escrever também. Portanto, ocorreu a nulidade, conforme o artigo 564, inciso 4. Não é inciso 4, é inciso 3, a linha E. Isso aqui, vamos lá, hein? Isso aqui é erro infantil, tá? Você tem que colocar 564, inciso 3, a linha E, problema de citação, gente. 564, inciso 3 é a linha A, tem um problema na regularidade da petição inicial, a linha B, falta de perícia no crime que deixou vestígio, a linha E, problema de citação, tá? Combinou aqui com o artigo 5º da Constituição Federal, beleza, tá? Diante do exposto, requer nulidade por falta de representação da OAB, artigo 504, inciso 4, combinado com o artigo 5º, blá, blá, blá. Beleza, tá? Lembrando que eu falei que não teria nulidade aqui por falta da representante da OAB. Erro do tipo acarretando a estado da conduta. Nulidade da citação, 5.404, o Código de Processo Penal combinado com o artigo 5º e 55. Que sejam intimadas as testemunhas. Aí, que sejam intimadas as testemunhas abaixo roladas, né? Você colocaria aqui as testemunhas abaixo roladas, né? Você colocaria testemunha 1, 2 e 3, tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos ver um outro aluno. Tá, aqui mais uma vez, eu não vou ler tudo aqui, excelentíssimo, blá, 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 tá? Aqui tá tudo certo, não tem nada de equivocado aqui. Beleza? Enfim, do direito. Verifica se caso é nulidade devido ao não acompanhamento da prisão por um representante da OAB. Mais uma vez, o aluno colocou isso aqui. Ou não sei se vocês se comunicaram, né? Um conversou com o outro, mas todo mundo colocou isso aqui e não tinha essa nulidade aqui, tá? Mas tudo bem, eu falei já e passou pela sua cabeça, coloca, o que a bunda não prejudica, tá bom? Verifica-se também a nulidade quanto à citação. Conforme o artigo 368,
Estando o acusado no estrangeiro, né, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o cumprimento. Ora, em caso, périto foi citado por edital, mesmo estando no exterior, em local sabido e certo. Tá certo aqui, tá certo. O que o aluno anterior escreveu estava certo aqui, né? Esse pedacinho aqui tá certo, ó. Esse parágrafo aqui, assim como esse aqui também tá certo. Eu só digo para você tentar realmente verificar como é que você pode deixar bem contextualizado, tá? Mas tá certo. Aqui o aluno colocou certo, 5.403 a linha aí. Verifica-se que a citação inadequada feriu o princípio da ampla defesa. Beleza, também o aluno colocou que ele fez um parágrafo independente sobre a tese. Ora, em caso de citação inadequada por edital, prejudica o conhecimento do acusado sobre o processo. Perfeito. Portanto, requer que seja assegurado o contraditório para a defesa. Beleza. Na verdade, você alegaria a nulidade, né? Portanto, requer a nulidade por falta, na verdade, pelo equívoco no meio de citação. Bom, verifica-se no caso concreto o erro sobre elemento do tipo essencial. Bom, beleza. Aqui o aluno colocou a tipicidade da conduta, mas está tranquilo. Conforme o artigo tal, blá, blá, blá. Ora, em caso, Péricles, por engano, ora, em caso, Péricles, por engano, falsa percepção da verdade, levou para o presídio pequena quantidade de droga. Não, aqui não ficou bem escrito. A gente tem que escrever bem a tese do erro do tipo, escreve certinho. Ora, Péricles, por engano, e obviamente este engano não demonstra o dolo, porque não teve a consciência, né, do entorpecente, né? Então você deixa bem claro que esse por engano significa ausência de dolo, tá bom? Portanto, requer a tipicidade da conduta. Aqui está escrito a tipicidade da conduta, beleza, né? Tranquilo aqui. Portanto, requer, né, a absolvição pela tipicidade da conduta, no caso do erro do tipo. Aqui o aluno pegou, fez o fechamento, né? Faltou o rol de testemunhas lá embaixo, tá, pessoal? Intimação das testemunhas abaixo roladas, tem que escrever, mas coloca um rolzinho aqui pequenininho, né? Às vezes eles pontuam, 0 ponto alguma coisa ali. Tá, então, unidade de processo, garantido contraditório, provimento da tipicidade da conduta, intimação das testemunhas abaixo roladas, absolvição com base no artigo 397, inciso 2. Um aluno colocou inciso 2, o outro colocou inciso 3, né? Inciso 3 ou inciso 2. Deixa eu ver aqui qual é o artigo correto, gente. Vamos ver aqui. 397, vamos lá. CPP. Cada aluno escreveu de uma forma, então vamos ver qual que é o correto, gente. Ó, vamos lá, vamos ao 397 do CPP. O que é isso aqui, gente? Do processo espécie, do procedimento comum, né, da instrução criminal. Aí você tem aqui, né, o procedimento comum será ordinário, sumário, sumaríssimo, ordinário, blá, 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 tá aqui escrito. Aí, enfim, aí você vem aqui sobre a denúncia ou queixa será rejeitada quando. E aí você tem aqui, né, o 396 e 396A, tá? Beleza? Lembrando que um aluno colocou ontem, né, artigo 406. 406 é tribunal do júri. Aí tem aqui a absolvição, ó. Após o cumprimento do disposto no 396A, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de excludente de virtude. Excludente de virtude é a legítima defesa da necessidade. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade. Isso aqui é o quê? Isso aqui é erro de proibição, coação moral irresistível, né? Que o fato, evidentemente, não constitui crime. Então, o correto é o inciso 3. Tá? Inciso 3. O correto é inciso 3, não é inciso 2. Tá? O correto é inciso 3. Aqui, extintivo da punidade, o artigo 107 do Código Penal. O artigo 107 do Código Penal, ele nada mais é do que o artigo 107 do Código Penal, ele nada mais é do que as causas extintivas da punibilidade, prescrição, decadência, da preempção. Então, isso aqui é absolvição na resposta à acusação. Tá? Então, eu já vou aproveitar e vou mencionar isso aqui para vocês, para que vocês lembrem para sempre, tá? Com algumas diferenças, né, que a gente tem. A primeira diferença que nós vimos ontem, que é o quê? Na resposta à acusação, nas alegações finais e na apelação. A absolvição é 397 aqui, e aqui é 386. Certo? Beleza. Agora, uma outra coisa interessante é com relação à extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade, ela continua sendo absolvição aqui, no 107. Olha só. Aqui no 397 você tem a teoria do crime, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e você também tem o artigo 107 do Código Penal. Tá? Agora, no caso de alegações finais ou de apelação, o artigo 107 ele não é absolvição. Tá? Ele não está dentro da absolvição. Certo? Aqui você tem outras coisas. Ó. Aqui você tem tipicidade, ilicitude, culpabilidade e falta de prova. Falta de prova. Tá? Você não tem a extinção. Isso aqui não é absolvição. Isso aqui não é absolvição. Isso aqui é o quê? Isso aqui é simplesmente pedido de declaração. Declaração da extinção da punibilidade. Tá? E se você já prestou atenção, né? Você está vendo que aqui em cima não tem falta de provas. Certo? Então,
que acontece? Na resposta à acusação, né, falta de provas, ó, falta de provas na resposta à acusação, aqui é motivo para o juiz ter rejeitado. Ele deveria ter rejeitado. 395, inciso 3. Não tinha justa causa para ele receber. Aqui, falta de provas é pedido de absolvição. É pedido de absolvição. Pedido de absolvição. Tá bom? Beleza? Então você tem aqui, na resposta à acusação, falta de provas. E nas alegações finais na apelação aqui, falta de provas, tá? Isso aqui é diferente. Então, essas duas coisinhas são muito importantes, pessoal, para a gente não cair e não perder pontuação besta, tá bom? Beleza? E aqui vamos lá, mais uma. Né? Temos mais essa daqui. Excelentíssimo senhor doutor. Blá, blá, blá. Tá, Périx Bellini, blá, blá, blá. Beleza? Tá, tempestividade, o aluno mencionou a tempestividade. Beleza, gente, tudo bem, não tem problema colocar aqui tempestividade. Acaba que não é cobrado essa pontuação, mas se você colocar também não perde nada. Tá? A presente resposta à acusação é tempestiva uma vez que interposta dentro do prazo de 10 dias. O que pode acontecer é, às vezes, eles colocarem no enunciado. O meu enunciado aqui, ele não ficou um enunciado cheio de detalhes, né? De colocando sobre datas. Se tiver muitas datas ali, você tem que ficar esperto com isso aqui. Talvez eles estão querendo dizer, né, que o cara fez no feriado e blá blá blá. Eles queiram que você comprove ali, né, que está dentro dos 10 dias do prazo de resposta à acusação. Tem gente que erra isso aqui também, toma cuidado que a resposta são 10 dias, né, e alegações finais, 5 dias. Aqui no direito, ó, verifica-se no caso concreto a tipicidade da conduta pelo erro do tipo. Isso aqui ficou perfeito. Verifica-se no caso concreto, né? Verifica-se a tipicidade da conduta pelo erro do tipo. Beleza. Blá, blá, blá. Ora, em caso, o autor acabou levando para o presídio pequena quantidade de drogas, ocorrendo a falsa percepção da realidade, não tendo dolo. Mais uma vez, escreveu aqui, tá tranquilo, tá certo, mas o ideal seria fazer de uma maneira assim. Não, o ideal já tá certo. Você vai escrevendo que você vai melhorando. Você vai vendo que você tem que escrever realmente que a falsa percepção da realidade é o cara não ter feito aquilo com a intenção de praticar o crime, tá bom? E uma coisa importante que ninguém comentou, mas não era para comentar mesmo, tá? Porque na resposta à acusação a gente não trata tanto disso, tá? Mas, pessoal, se você colocar também você não perde pontuação. Que é o quê? Assim, uma outra coisa que eu acho muito importante. A gente não sabe o que há de vir na cabeça do examinador, né? Assim, o que você pede na resposta à acusação? 564, 107 e a teoria do crime ali. Você também pede desclassificação, né? Que é mudar a teoria do crime e a desclassificação também, né? Os elementos do tipo, se você não praticou uma, você vai praticar outra. Então, é interessante também a gente tomar cuidado com uma coisa. A pequena quantidade de drogas, pessoal, ela pode acarretar, e ela deve acarretar para você o privilégio. O que é privilégio? O privilégio é a redução de pena na terceira fase da dosimetria da pena. Nós não aprendemos dosimetria da pena ainda, estamos aqui na resposta à acusação. Resposta à acusação, como eu disse, é 564, 107 e teoria do crime ali. Só. Né? Uma desclassificaçãozinha ali e já era. Agora, olha só, existe uma outra coisa que é o privilégio. Esse privilégio, a gente fala dele lá nas alegações finais. Tá? A pequena quantidade de drogas vai trazer o privilégio, se o cara for primário, se ele não se envolver com atividades criminosas, isso está no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, né, da Lei 11.343. Inclusive, o que eu estou falando aqui, pessoal, é interessante que você vá até as leis, né, vá dando uma olhadinha lá nos dispositivos legais. Tá? E eu estou dizendo tudo isso, por quê? Porque, assim, não precisaria você ter colocado, tá? Não precisaria você ter colocado. Você não precisaria ter colocado. Tá? Mas se colocar, não perde pontuação. E, na verdade, tem uma outra coisa. Essa outra coisa é o seguinte: o privilégio, pessoal, onde quer que ele apareça, tenta colocar. Assim, tenta colocar o privilégio, tá? Tenta colocar o privilégio, porque o privilégio é uma coisa tão forte que, às vezes, a falta dele, a gente pode se assustar e ser cobrado isso de alguma outra maneira, tá? É que eu tô lendo aqui, porque eu tô procurando outra peça do aluno para dar uma lidinha aqui, tá? Então, se puder, pessoal, se puder, coloca o privilégio, tá? Coloca o privilégio aí. Não deixa de colocar, não deixa de mencionar o privilégio, tá bom? Bom, vamos lá. Verifica-se a nulidade pela violação do direito do advogado, conforme o artigo tal, blá, blá, blá. O aluno pediu também aqui a nulidade. Verifica-se a nulidade pela falta de estação, beleza? E tá tudo certo, é isso aí mesmo. Tá? Só acrescentou isso aqui, beleza? Então, o que você queria que tivesse colocado aqui? Eu queria que tivesse colocado, né? Então, as teses que deveriam estar aqui na nossa peça. Anulidade por conta da citação, anulidade por conta da falta de defesa prévia e também o erro do tipo essencial. Isso aqui é o que tinha que ter na sua prova. Aí eu falei que se passar pela tua cabeça o privilégio, pessoal, coloca.
Tá? Rafael, eu não sabia que era privilégio. Não, tudo bem, você está sabendo agora. Pequena quantidade de drogas, réu primário, não se envolvendo com atividades criminosas, é privilégio. E o privilégio retira a hediondez do crime de tráfico. Tá? Passou pela tua cabeça, nem que for na resposta à questão, coloca o privilégio. Tá? Lembrando que isso é questão de dosimetria da pena, alegações finais, mas se passar pela tua cabeça, coloca o privilégio. Tá bom? Beleza, gente? Eu já vi tanta gente perdendo pontuação porque acha que vai colocar um negócio, eu acho que isso aqui não cabe. Igual, por exemplo, todos vocês colocaram unidade ali por conta da falta de representante da OAB. Beleza. Não ia perder pontuação, não está no caso, mas beleza, colocou, perfeito, tranquilo. Agora, cuidado, privilégio não é coisa para estar na resposta à acusação, mas coloca, tá bom? Coloca. Pequena quantidade de drogas é o caso, tá bem? Gente, vou aproveitar e vou ler com vocês aqui mais uma. Ó, Péricles, blá, 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 dos fatos preliminares. Conforme observa-se no caso, em concreto, o réu foi preso em flagrante pelo porte de pequena quantidade de drogas dentro do presídio e durante o processo não houve acompanhamento de representante da OAB. Conforme o artigo, mais um aluno colocou, né? Ora, em caso o réu, que é advogado, no momento do flagrante até o oferecimento da denúncia, não foi acompanhado pelo representante da OAB e também não houve a comunicação expressa à seccional. Portanto, por infração do artigo tal, deve o processo ser julgado extinto e o réu absolvido. Ó, o que acontece, pessoal? A absolvição é uma coisa relacionada à existência ou não de crime. A existência ou não de crime. Aqui não houve uma comprovação de que não teve crime. Não, assim, você tem nulidades não acarretam a absolvição. A absolvição é o cara não fez o crime. Não tem prova do cara. É isso que é absolvição. Isso que é absolvição. Tá? Então, essa nulidade aqui, mesmo ela não tendo existido, se você tivesse alegando, não é absolvição, ela acarreta a nulidade. Nulidade é o quê? É você acabar com o processo e aí o promotor, se ele quiser, ele começa de novo outro processo. É isso que é nulidade, tá bom? Por isso que você ter direito à nulidade ajuda nos prazos prescricionais. Quando você tem o benefício da nulidade, ajuda nos prazos prescricionais, tá bom? Do mérito. O réu foi flagrado de acordo com o narrado com pouca quantidade e carregada ao presídio por equívoco. Gente, o ideal é você de cara colocar a tese, né? Verifica-se, né? Ou você coloca ali, do erro do tipo, conforme o artigo 20 do Código Penal, blá, 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 blá. Tá? Ocorre que, diante das circunstâncias observadas, estamos diante de uma situação atípica ao crime de tráfico, onde pode se observar pela baixa quantidade de drogas, pela ausência de dinheiro que possam se presumir e ser. Ó, já está vendo que isso aqui não precisa disso aqui. Faz igual o que os outros 3 alunos ali que eu mostrei fizeram. Tá? Deixa bem expresso aquilo que você quer, aquilo que está evidente para você. Não fica escrevendo muita coiseira, tipo, e foi inventada muita coisa aqui que não tem. Tá? Mostra que o aluno sabe escrever, mas não precisa. Você tem que colocar objetivamente aquilo que está no enunciado. Sabe? Também que o direito penal brasileiro se baseia no binômio da vontade e da conveniência. Né? E dada a ausência desses 2 fatores, é o caso de engano, o réu deve ter uma conduta típica. Você viu, colocou muita coisa e ficou muito confuso. Aqueles 3 casos anteriores ficaram perfeitos, tá? Ficaram perfeitos. Beleza? Então é isso, gente. Com relação a essa logística, essa é a nossa peça número. Acho que é 2, né? A nossa peça número 2. Vimos essa ideia aí, e a nossa linha no tempo do processo, a gente vai formando, vai colocando ali os pedacinhos perfeitos para você não errar mais, tá? Não deixa de fazer todos os dias. Vai fazendo tudo que tem que ser feito, continua assim, porque ao final dessa primeira semana você vai sentir satisfação, falar, pô, que legal, eu fiz 5 peças. É da hora isso, pessoal. Vale a pena, tá bom? Esse papo é fácil depois de muito estudo. Beijo, Mário, tamo junto. Nós. Caso você queira, pessoal, pelo amor de Deus, não por caso você queira, deixa uma curtidinha aí, deixa 3 soquinhos aí, só para dar um help para nós. Tamo junto, tchau.